Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Sofia e aqui eu ensino o português que os brasileiros falam de verdade. E hoje a gente vai fazer uma entrevista, uma conversa com a minha irmã. Bem-vinda, Júlia. Você sabe dirigir? Tô aprendendo. Você tá aprendendo a dirigir. Uhum. Como é pra tirar a carteira de motorista no Brasil? Muito difícil. Por que é muito difícil? O que é que tem que fazer? Porque você tem que fazer curso teórico, aí depois curso prático, e aí tem que fazer prova, 2 provas, né? Então é muito difícil. Quero tirar minha carteira de motorista agora. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que ir numa autoescola, Uhum. aí você vai pagar pra fazer. É caro? Depende da autoescola, depende se você quer fazer só carro, ou só moto, ou carro e moto. É separada? Não, você pode fazer junto, mas, tipo, normalmente tem promoção, mas aí você pode fazer só moto, você pode fazer só carro, que eu tô fazendo só carro. Ah, você vai tirar a carteira de motorista só pra carro. Uhum, Mas se eu quiser, eu posso tirar pra carro e moto. uhum, Ou posso tirar só pra moto. uhum, Ah, entendi. exatamente. Aí depois disso você vai ter que fazer 2 exames, o exame de vista e o exame do psicotécnico. Depois que você for aprovado aí, você pode começar as aulas. Depois de acabar as aulas, você tem que fazer a prova. E depois de fazer a prova Teórica. teórica, aí você faz as aulas práticas e aí a prova prática. Acabou. Mas aí você fica 1 ano de provisória. Com a carteira de motorista provisória. E aí na provisória não pode ter nenhuma multa. Pode ter uma multa média só. O que é uma multa média? É quando a gravidade é, tipo, média. Tem a gravíssima, média, leve. Ah, tá. Quando o seu delito não é gravíssimo, é médio. Aí pode. É. Mas também não pode ser, tipo, várias médias, não. Senão você tem que fazer tudo de novo. Não pode ser recorrente. É. E o que é mais difícil pra você na autoescola? Dirigir. Dirigir é difícil? É. Pra você? Porque você tem que prestar atenção em tudo. E aí, às vezes, aquela pessoa, ela dirige de um jeito meio sem atenção. Então você tem que ter atenção por ela. Por você e pelos outros. Qual a idade pra tirar a carteira de motorista? Qual é a idade mínima? 18. 18 anos? 18 anos. Antigamente podia ser antes. Podia? Podia. Mas só as aulas teóricas. Aí depois as práticas você tinha que estar perto de fazer 18. Hoje em dia é só 18 mesmo. E você acha que essa é uma boa idade para as pessoas começarem a dirigir, 18 anos, ou Eu muito acho, cedo, eu muito acho que tarde? talvez poderia começar até mais cedo. Que nem nos Estados Unidos que tem 16 anos. É, você acha? Você acha que seria bom ter adolescentes de 16 anos dirigindo na rua? Eu acho que isso ajudaria muito porque, tipo assim, se a pessoa já pudesse, tipo, 16, 17 anos já dirigir, ela já teria mais experiência que ela ficasse um pouco, tipo, com 20, 18. Porque aí você tem pessoas com 20 anos que não tem experiência nenhuma. É a mesma coisa que um adolescente dirigindo. O de 16 só vai ser um pouco mais Eu maluco. acho, exatamente, eu acho que é um pouco imprudente ter adolescentes dirigindo na rua. Porque adolescente não tem muito. Mas quando que é vir adulto? Essa é uma ótima pergunta. Quando que vira adulto? Mas eu acho que adolescente, 16 anos, a gente ainda é muito imprudente. Não pensa muito no dia de amanhã, não tem muito cuidado. Sim, eu acho, mas tipo, se você for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei exatamente, né, se o maior índice de mortes é por carro ou é as outras coisas que eles têm lá. Então teria que analisar pra ver qual é a taxa deles, pra ver se, tipo, vale a pena ou não. Sim, tem que fazer uma pesquisa. Mas você acha que carro é um meio de transporte seguro? Tem gente que fala que avião é um meio de transporte mais seguro. Mas o avião, tipo assim, eu sinto que o avião, se ele cair ou se ele bater, acabou, todo mundo morre. Mas se o carro, nem sempre é assim. Qual o seu meio de transporte preferido? Carro. Então, se você puder, você vai de carro pra todos os É lugares. melhor do que ir de ônibus, né? É melhor do que ir de ônibus? Eu acho o ônibus você tem que se preocupar se você vai ter lugar pra sentar. Se você vai ser assaltado. Se pode entrar um menino querendo tacar pedra no ônibus. Hein? Que isso? No Brasil é assim? É legal, obviamente, vir pro Brasil, mas todo país é perigoso. Não, mas eu acho que esse ônibus que a gente pega é um ônibus que os turistas não pegam. Eles vão vir aqui pro nosso bairro? Não. Pois é. Então, Mas olha só, eu eu acho já que- vi gente pegar porque ele deixa perto da praia de Copacabana. mas tipo, a pega pessoa lá pega já na em zona sul. Copacabana. Eu acho que pegar ônibus na Zona Sul é tranquilo, por exemplo. Metrô também é de boa, dependendo da estação. Tipo assim, uma pessoa que vem pro Rio visitar.
Qual meio de transporte você acha que ela deveria usar? Qual a Ué, o melhor que o Google opção? Maps manda ela usar. Eu fazia isso, eu botava no Google Maps e ia nos ônibus que ele mandava eu ir. Mas, por Lá exemplo, fora, né? quando eu ia pro trabalho, o Google Maps não mostrava o caminho que eu fazia. Eu só fazia esse caminho porque eu Não, sabia. aqui no Brasil, o Google Maps aparentemente erra, porque lá fora eu sempre confio no Google Maps e sempre tava certo. Sim, mas aqui não é assim. Tá, eu sei, Aqui, mas se ele você dá conhece, uma é melhor. ideia. Eu acho que transporte público no Rio, na Zona Sul, é ok. Então, seu transporte preferido é carro. E o engarrafamento? Ué, tem com ônibus também. Pois é, mas se as pessoas pegassem mais ônibus, não ia ter tanto engarrafamento. Mas as pessoas não vão pegar mais ônibus, porque o ônibus tem que melhorar para as pessoas pegarem mais ônibus. O meu ônibus, por exemplo, é super, tem uma demanda enorme, só tem 7 ônibus rodando. Qual foi o país que teve o melhor transporte que você já visitou? Transporte público. Todos eles têm as suas partes desafiadoras, assim. Foi em Paris e talvez na Alemanha. Tem seus problemas também, porque em Paris o metrô é enorme. Você não adivinha pra você saber. É como São Paulo. Mas, tipo, todos os ônibus eram pontuais. Nos pontos tem aquele negócio mostrando o horário. É, E isso na é bom. Alemanha também, então foi bom. Mas na Alemanha acho que eu nem peguei ônibus. Mas aqui o ônibus também é pontual. É, mas o problema é que às vezes, tipo, você não tem como saber quando que ele vem. Você tem que Tem que pesquisar. olhar no aplicativo. Não, eu sei, mas às vezes o aplicativo não sabe. Eu pegava de Copacabana pro centro e dava pra ver o horário que chegava certinho. E agora que você vai dirigir, você vai andar só de carro? Não, não tenho carro. Oxi, vou andar de carro como? Não pode dirigir com a provisória? Pode, só que você não pode pegar a multa que eu falei. Então, pra pegar a multa, ou você tem que ter um carro no seu nome, ou você tá, sei lá, passando uma blitz, ele te para e vê alguma coisa anormal, aí ele vai te dar uma multa. Quinta-feira você vai fazer a prova prática, então, pra tirar a carteira de motorista. Exatamente. O que você acha do transporte público no Rio de Janeiro, então? Eu acho que pode melhorar. Não Que é ruim, exatamente. não é terrível, mas pode melhorar. O que eu falei, de, tipo, primeiro, a demanda. Eu sei que a empresa só quer ganhar dinheiro e tal, mas, tipo assim, a demanda poderia aumentar. E também metrô, poderia aumentar as linhas de metrô também. Também Seria acho. interessante. E aumentar as linhas do metrô do Rio. Exatamente. E aumentar também essas linhas que são gratuitas. Porque, por exemplo, lá em Copacabana tem uma linha, mas só roda em Copacabana, né? Que o ônibus é gratuito, é só você entrar. É. Qual? Ah, não sei o nome agora, minha filha. Mas ele é gratuito, só você entrar. E também as empresas de ônibus poderiam, né, cuidar dos ônibus. As pessoas também, né, da cidade, claro. Mas as empresas também. Tipo, se seu ônibus está todo ferrado, não tem ar-condicionado, não tem como fechar a porta, não vai botar esse ônibus pra rodar. Precisa ter mais ônibus para atender as pessoas, principalmente no horário de rush. O horário de rush é quando as pessoas estão saindo para ir para o trabalho e estão saindo do trabalho para voltar para casa. Então, de 7 às 8 da manhã, 7 às 9 da manhã e depois de 5 às 7 da noite é o horário de rush, quando tem muitas pessoas na rua. Então precisa de mais ônibus, eu acho. Muito obrigada pela sua participação, Júlia. Curte esse vídeo e se inscreve no canal se você gostou. E se você quer aprender mais português, você pode fazer uma aula privada comigo. O link tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!